Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós suplicamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos leve além dessa esfera meramente humana e natural de entendimento. Nós oramos que os olhos do entendimento de cada um sejam iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, a mais do que um mero material de reflexão momentânea que cesse depois. Nós oramos que a Tua palavra seja recebida, nós oramos que haja correspondência, nós oramos que a Tua palavra produza os devidos frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse tem esse nome porque a palavra Apocalipse, no original grego, ela significa revelação. Aliás, na língua portuguesa nós utilizamos o nome grego da palavra revelação, que é Apocalipse. Mas, por exemplo, na língua inglesa, o título do livro é Revelação. E quando você olha o verso 1 do capítulo 1, a Bíblia chama de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então a revelação que o próprio Deus comunica, a Jesus, que por meio de um anjo notifica João, que por sua vez comunica isso à igreja. O verso 3 começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estou dizendo isso porque para muito crente o Apocalipse é um livro assustador, sem contar que para muitos há um grande desafio em relação à questão de interpretação. Mas antes de falar a respeito de juízo, quando João está identificando a mensagem que ele recebe da parte do Senhor e que ele tem para comunicar, ele fala no verso 11 que ele ouviu uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas eram igrejas da Ásia. Particularmente aqui o texto que nós lemos do capítulo 3 é a mensagem dirigida à igreja de Sardes. Toda a mensagem do livro do Apocalipse é dirigida aos crentes de toda a época e de todos os lugares, quando falamos do livro como um todo. Mas nos capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 cartas específicas dirigidas a igrejas locais. Só para contextualizar, imagine hoje o Senhor falando com 7 igrejas diferentes, cada uma vivendo uma história e um comportamento, e o Senhor de forma personalizada estava tratando com cada um deles. Mas obviamente tudo isso foi registrado porque o Senhor queria que nos alcançasse, e a Bíblia nos mostra que a bem-aventurança em tudo aquilo que nós podemos receber. No verso 19, Jesus diz para João: escreve as coisas que você viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O Apocalipse pode ser dividido basicamente nesses 3 aspectos: as coisas que viste, as que são
e as que hão de acontecer. As coisas que viste, o capítulo 1, ele descreve a visão que ele teve e como ele recebe a mensagem do resto do livro. As coisas que são, ele se dirige a essas igrejas falando do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas o Senhor diz, e as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4,